Histórias do Caminho, uma realeza terrestre. Luís IX, São Luís. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Assim inicia a resposta à última questão de O Livro dos Espíritos e que, à semelhança de várias outras, é atribuída ao Espírito São Luís. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele responde a questões que se encontram no capítulo 4, itens 24 e 25, capítulo 5, itens 28 a 31, capítulo 10º, itens 19 a 21, capítulo 13, item 20, capítulo 16, item 15. Bem assim derrama a sua sabedoria em vários itens de O Livro dos Médiuns, lecionando conceitos acerca do laboratório do mundo invisível e das manifestações físicas espontâneas. São Luís foi canonizado pela Igreja Católica, no ano de 1297, pelo Papa Bonifácio VIII. Adquiriu renome como soberano imparcial. Filho de Branca de Castela, foi coroado rei de França, em Reims, em novembro de 1226, com apenas 12 anos de idade. Durante 10 anos, até seu casamento com Margarida de Provença, foi sua mãe que exerceu a regência, embora somente em 1242 ele tenha assumido pessoalmente o poder, tomando o nome de Luís IX. Sob a orientação de sua mãe, tornou-se um soberano piedoso e altruísta. Seus súditos o admiravam pela sua imparcialidade e algumas gravuras o mostram ministrando justiça sob um carvalho, numa floresta perto de Paris, recordando exatamente a qualidade que o caracterizava. Aumentou, durante o seu reinado, o poder real à custa dos nobres, que, mesmo assim, o respeitavam pela sua justiça. Ele organizou um sistema de controle para evitar abusos administrativos e, desta forma, fortalecer o poder central. Instituiu assembleias judiciárias que, posteriormente, viriam a dar origem aos parlamentos. Católico fervoroso, ele fez construir, em 1245-1248, a Sainte-Chapelle, em Paris, e organizou a Sétima Cruzada contra o Egito, sendo capturado pelos muçulmanos em 1250. Resgatado, após o pagamento de elevado valor, ele passou os 4 anos seguintes na Síria, fortificando as posições ditas cristãs. De volta à França, estabeleceu algumas medidas, como a proibição do duelo judiciário, proibição do jogo e a instituição de penalidades para a blasfêmia. É de sua iniciativa a construção da Sorbonne, que tantas personalidades ilustres formaria para a humanidade, bem assim construiu o Hospício dos 15 Vintes. Em 1270, empreendeu nova cruzada. Ao desembarcar em Cartago, seu exército e ele próprio são vitimados pela peste. Chamado de o Bom Rei Luís, referência que lhe faz, inclusive o espírito perturbador da Rua des Noyers, O Livro dos Médiuns, item 95, foi considerado um soberano ideal, admirado mesmo por seus inimigos pela sua integridade. Nada menos que 5 mensagens se permitiu inserir o codificador no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, de autoria de Luís IX, que assina São Luís e exorta os espíritas nos seguintes termos: quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros, espíritas. Item 6º. Na grande escola. A Terra é uma grande e abençoada escola, em cujas classes e cursos nos matriculamos, solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, podem conduzir-nos aos resultados que nos propomos atingir. Não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde. A aprovação da riqueza é sedutora, mas repleta de perigos cruéis. A passagem na pobreza é simples e enternecedora, contudo, oferece tentação permanente ao extremo desespero. O estágio na beleza física é fascinante, entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. A demora no poder é expressiva, todavia, atrai dificuldades infernais,
que podem comprometer o nosso futuro. O ingresso na cultura da inteligência favorece a posse de verdadeiros tesouros. No entanto, nesse setor, o orgulho e a vaidade representam impertinentes verdugos da alma. A estação de calmaria na vida familiar é tempo doce e agradável ao espírito, mas, aí dentro, no oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar-nos o coração. Em qualquer parte, onde estiverdes, acordai para o bem. Recordai que o ouro e a intelectualidade, os títulos e as honras, as aflições e os sofrimentos, as posses e os privilégios são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão e não vos esqueçais de que, em qualquer condição, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. Emmanuel. Aos obreiros do bem. Operários do bem e da amizade. Deus abençoe a Santa Eucaristia. Deste instante de luz e de alegria, iluminando a paz que nos invade. Devotados, obreiros da bondade. Se a hora é de amargura e de agonia, prossigamos no esforço da harmonia, da doutrina sublime da verdade. Meu Deus, que os missionários deste templo possam testificar, em tudo o exemplo de renúncia, de amor, de vida e luz. Sede felizes, caros companheiros, laborando no bem dos brasileiros, sob a paz do Evangelho de Jesus. Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-no. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. André Luiz. A serviço do Senhor. Se aspiras o título de obreiro do Senhor, não ouvides que o mundo é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Não esperes facilidades na plantação. Suportarás, naturalmente, obstáculos e perigos de toda a sorte na preparação da colheita futura. Repara ao redor de ti. Melindres e suscetibilidades são pragas e vermes roedores, destruindo-te a sementeira. Cólera e irritação constituem granizo e vento, arrasando-te as leiras frágeis. Compromissos com a sombra simbolizam vigorosos cipoais, asfixiando-te os esforços. Indolência e desânimo são ervas parasitárias, aniquilando-te a produção. Leviandade e maledicência representam enxurro e detritos, sufocando-te as melhores promessas. Perversidade e crítica expressam aridez e secura, capazes de arruinar-te a esperança. Lembra que cada dia é tempo abençoado de trabalhar e não confies a enxada de tua oportunidade à ferrugem da negação. Recorda que o tempo voa, que tudo se transforma e que a própria terra, onde se alonga a tua esfera de ação turbilhona em pleno céu à procura da perfeita comunhão com a grande luz. Não relaciones desapontamentos e mágoas, não te percas nas pedras do caminho e nem te fixes no espinheiro, que te servem por medida a fé e a serenidade. Se te candidatas a servir com Jesus, toma-o por padrão vivo e incessante, buscando-lhe a vontade para que os teus caprichos sejam esquecidos. E, pautando nossas atividades sobre as normas que lhe caracterizavam o exemplo, contemplaremos, ditosos, a colheita farta, a surgir da lama terrestre, colheita essa que nos enriquecerá de bênçãos o celeiro do coração para a vida eterna. Emmanuel.
Governo interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana, todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo que é o espírito, no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam, nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco, e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel. Comentários finais. Verdadeira liderança. Você se considera uma pessoa que tem certa liderança sobre os outros ou prefere ser liderada? Caso seja um líder, que tipo de liderança você exerce? E se for liderado, que tipos de líderes você conhece? A bem da verdade, não podemos afirmar que estamos somente na posição de líderes ou liderados, mas sim que mudamos de uma posição a outra com frequência. Algumas pessoas dizem que o verdadeiro líder já nasce feito e que não adianta investir naqueles que não nasceram com tal atributo. No entanto, ser um bom líder significa também ser alguém que sabe ser liderado. Robert Wong, diretor-geral de uma das maiores empresas de recrutamento de executivos do mundo, classifica os líderes em 4 grupos. 1. Os que mandam e querem ser obedecidos, são os líderes medíocres. 2. Os que explicam e tornam a explicar quantas vezes sejam necessárias até que o seu comandado entenda, são os bons líderes. 3. Aqueles que demonstram pelos próprios atos o que desejam que seus subordinados façam, são os grandes líderes. 4. Os que, pela sua autoridade intelecto-moral, inspiram os seus liderados, e esses são os líderes supremos. Em qualquer posição que você esteja, lembre-se de que o que importa não é mandar e ser obedecido ou temido, mas ser, acima de tudo, querido e respeitado. Uma das características do verdadeiro líder é a autoridade. Não o autoritarismo ou despotismo, que deseja ver suas ordens cumpridas sem questionamentos, mas a autoridade moral daquele que diz: façam porque é possível. Façam porque eu já fiz e sei que pode ser feito. O falso líder grita antes que alguém questione a sua liderança. Por falta de argumentos, ele bate na mesa e se impõe pela força, espalhando temor e ódio entre seus subordinados. O verdadeiro líder sabe que é e não precisa impor isso a ninguém. Por essa razão ele é calmo, seguro e confiante. Quando chega, sua presença acalma e asserena os ânimos. Seus liderados têm-no como alguém que lhes inspira segurança. Jesus foi e continua sendo o exemplo máximo de liderança que a Terra já teve notícias. Ele exerceu e exerce até hoje um tipo de liderança que reúne o bom líder, o grande líder e o líder supremo. Explicava aos seus discípulos os ensinamentos de que era portador, como um bom professor que deseja que seus educandos cresçam e se tornem educadores também. Demonstrava, pelos próprios atos, o que seus seguidores precisavam fazer para chegar aonde ele chegou. Inspirava aqueles que,
resolutos, tomavam da sua cruz para segui-lo e prossegue inspirando a todos que hoje desejam seguir seus passos luminosos. A posição que ocupamos na Terra pode não ser a mesma no mundo espiritual. É comum encontrar homens que foram líderes, quando encarnados, depender do auxílio daqueles que eram seus subordinados. Reis que foram amparados por seus súditos, rainhas que receberam socorro de suas servas e assim por diante. É que no mundo espiritual só é levada em conta a verdadeira condição intelecto-moral dos seres, e não o cargo ou posição que tenham ocupado no mundo. Por essa razão, vale a pena tratar bem todas as pessoas, independente da sua posição social, pois nunca sabemos se estamos diante de um espírito superior ou inferior a nós. Como orientou nosso amado Mestre Jesus, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Enciclopédia Mirador Internacional, V13. Enciclopédia Delta Universal, V9. O Livro dos Espíritos Allan Kardec, FEB, 1974. O Livro dos Médiuns Allan Kardec, FEB, 1986. O Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec, FEB, 1987. Taça de Luz, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, na Grande Escola. Taça de Luz. Autores diversos, pelo Espírito Pedro de Alcântara, capítulo 01, aos Obreiros do Bem. Taça de Luz. Autores diversos, pelo Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, muitos chamados, poucos escolhidos. Taça de Luz. Autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 24, a serviço do Senhor. Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 158, Governo Interno. Redação do Momento Espírita, com base no texto Você é um Líder, de Simone Freire. Em 18 de outubro de 2010.